Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá bem? Alguns pontos importantes sobre a lei, né, de inclusão. Lembrando que a lei é atualizada conforme esta nossa aula vai estar ali no material de apoio. E assim, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vem da ideia, né, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, seu protocolo facultativo, que, dentro da esfera dos direitos humanos, é considerada emenda à Constituição Federal. Tá bem? Passou lá pelo crivo do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, tá bem? E aí ele vai chamar atenção para quem é essa pessoa com deficiência. Vai falar que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá bem? No qual a interação, né, com uma ou mais barreiras acaba por obstruir a sua participação de forma plena no convívio e nas condições com as demais pessoas, tá bem? Essa ideia do estatuto, né, da inclusão, vai trabalhar com a ideia de como eu vou avaliar essa pessoa com deficiência. E essa avaliação é dada através de uma equipe chamada equipe multiprofissional e interdisciplinar. E essa equipe multiprofissional e interdisciplinar, ela é formada por assistente social, enfermeiro, médico, né? Muitas vezes pedagogo, enfim, pessoas que possam observar o bio, o psico e o social. Tá bem? Então, o corpo, a mente e a questão da sua inserção no meio social. E aí, essa equipe vai estar considerando os impedimentos da estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, as restrições de participação, as limitações do desempenho das atividades, para verificar quais as melhores condições de incluir essa pessoa com deficiência, tá bem? O poder público, né, no âmbito do poder executivo, é quem vai criar e organizar, né, esses instrumentos de avaliação. O que mais, assim, que é interessante tu guardar, principalmente se tu está estudando para um concurso, se tu tá, ou até mesmo se tu quer se atualizar, né? Então, nós temos um cordão, né? Que é o cordão de fita com desenho de girassóis. Esse cordão de fitas não é obrigatório o seu uso e ele é considerado para identificar as pessoas com deficiências ocultas, ou seja, aquelas que a olho nu, aquelas que aparentemente a gente não consegue identificar. O uso é opcional, certo? Assim como as garantias dessa legislação também são opcionais, ok? E para fins da lei, né, nós temos uma série de conceitos que são bem importantes. Então, tem alguns conceitos que essa legislação vai trazer e que vão abordar temáticas que vão te ajudar a compreender um pouco melhor, né? Então, elas vão te ajudar a compreender, mas elas também vão te ajudar se tu estiver fazendo ou se preparando para uma prova de concurso, porque geralmente isso é o que mais cai. Tá? Então, eu vou passar contigo alguns conceitos que são importantes em relação a essa questão, tá bem? Então, deixa eu compartilhar contigo aqui. Vou compartilhar o artigo 3º da lei contigo aqui, o artigo 3º, ó, e ele vai evidenciar o que é o conceito de acessibilidade, tá bem? Então, o conceito de acessibilidade é a ideia, né, da possibilidade, da condição do alicerce para garantir segurança e autonomia em espaços mobiliários, equipamentos, edificações, transportes, informação, espaços públicos, privados, né? Para favorecer a pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida. Lembrando, pessoa com mobilidade reduzida são aquelas que, às vezes, por um período específico e não ao longo do tempo, estão impedidas aí por algum impedimento, então, de natureza física, né? Enfim, como são as pessoas idosas, crianças, mãe com crianças de colo, mães que estão amamentando, grávidas, obesas, etc. O desenho universal é a concepção de produtos, programas, ambientes, né, que podem ser usadas por todas as pessoas. Tu cuida porque geralmente se coloca que o desenho universal ele é usado e utilizado somente para as pessoas com deficiência. Não, ele é utilizado para todas as pessoas, tá bem? Sem necessidade de adaptação, enfim, né, incluindo os recursos aqui de tecnologia assistiva, que é o nosso próximo conceito, que são produtos, equipamentos, dispositivos, metodologias estratégicas, práticas, serviços que visam
promover a funcionalidade aí, então, das atividades e a participação integral da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aí dentro dos seus contextos, visando o quê? Visando autonomia, visando independência, qualidade de vida e inclusão social. E esse é um objetivo principal de todas as legislações que falam sobre essa ideia humanista de direitos humanos relacionados à pessoa com deficiência. É garantir autonomia, independência, qualidade de vida e principalmente inclusão social, tá bem? Depois nós vamos ver o conceito de barreiras aí dentro do artigo 3º ainda. Ele vai falar das barreiras de natureza urbanística, que são aquelas ligadas aos espaços públicos e privados de âmbito coletivo, né? São os espaços externos, abertos ao público, arquitetônicas ligadas aos edifícios no âmbito também público-privado, os transportes relacionados aos transportes, de comunicação e informação relacionados às informações, né? Para que possa se passar em igualdade de condições as informações, e as barreiras tecnológicas são aquelas que impedem ou dificultam as pessoas com deficiência a ter acesso à tecnologia, tá bem? Pessoal, o que mais que eu tenho para te dizer que é importante dessa legislação, né? Nós temos aqui um conceito novo que vem em 2025, né? Entre todos os conceitos, um dos mais abrangentes, sem dúvida, foi aquele trazido no inciso 15 do artigo 3º, que vai falar sobre a pessoa com necessidades complexas de comunicação. E ele vai dizer que essas pessoas, né, que se adequam a esse conceito, são aquelas que, por qualquer motivo, eles têm significativas dificuldades de compreender ou de se expressar de forma tanto oral, quanto escrita, quanto em relação a gestos, né, ou por meio de outras formas, né, de conveniência de comunicação, necessitando, então, de estratégias, de recursos estratégicos e de estratégias, né, para viabilizar a interação social. Então, eles têm uma dificuldade, uma complexidade maior em relação à comunicação, né, e o acesso à informação, então, aí, para buscar a participação na vida cotidiana, isso que veio pela lei, então, 15.249 de 2025, tá bem? Outra coisa importante, né, que essa legislação vai trazer, e aí eu vou parar de compartilhar aqui para poder olhar para ti aqui, né, mais intensamente, digamos assim, é a ideia da discriminação. Então, o que acontece, né, pessoal? Aqui nós temos uma ideia, então, de que todas as pessoas, né, e as pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidade em relação às demais e que não devem sofrer nenhum tipo de discriminação. Lembrando que o conceito de discriminação em razão de deficiência, né, é a distinção, a restrição ou até mesmo a exclusão, tanto pelo agir quanto pelo omitir, né, que tem o propósito de prejudicar, anular, impedir o reconhecimento e o exercício dos direitos e liberdades das pessoas com deficiência, tá bem? A pessoa com deficiência não está obrigada, como eu já te falei, né, a usufruir dos benefícios desta legislação e de qualquer ação afirmativa, né? Ela é protegida pela lei contra atos de negligência, discriminação, exploração, tortura, violência, crueldade, opressão, enfim, e a deficiência, ela também aqui vai trazer um ponto importante. Eu quero fechar o nosso diálogo de hoje, né, trabalhando contigo uma ideia que é bem importante, que é o quê, né? As pessoas com deficiência, elas tiveram um caminho histórico, né, bastante triste, bastante difícil, ou seja, nós tivemos a exploração das pessoas, a exclusão das pessoas, a ideia de que as pessoas com deficiência não tinham nenhum tipo de perspectiva de vida, no ensejo de que não podiam casar, não podiam ter opinião, não podiam trabalhar, não podiam estudar, enfim, eram alheios da sociedade. E isso vem para dentro dessa legislação que a gente está vendo, assim como em outras, né, como é o Protocolo de Nova York, a Convenção de Nova York, e ele vai dizer que a deficiência, ela não tira a autonomia dessas pessoas, ok? Então, o artigo 6º, ele vai trazer para nós que a deficiência não afeta a capacidade civil, inclusive para quê? Para casar, para constituir união estável, para exercer direitos sexuais, reprodutivos, projeto familiar, né? Conservar a fertilidade, sendo que é vedada a esterilização compulsória, ou seja, eu não posso determinar que aquela pessoa com deficiência não possa ter filhos, né?
E, inclusive, as pessoas com deficiência têm direito a exercer guarda, ok? Tutela, curatela e adoção, tanto quanto adotante quanto adotado, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, lembrando que é dever de todos comunicar aí, então, né, à autoridade competente qualquer tipo de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência, tá bem? Então, pessoal, a gente viu hoje, eu quis trazer um pouquinho para ti, né, a respeito dessa legislação que é tão importante. É uma legislação que, por protocolos, ela obrigatoriamente cai na maioria dos concursos, e tudo isso que eu te disse é matéria que cai nas questões, tá bem? Eu espero que tu tenha gostado, peço que tu deixe o like, compartilhe, né? Seja o concurso que tu está fazendo, seja para assistente administrativo, área da saúde, aí para professor, todos os âmbitos, essa legislação geralmente, ou quase sempre, ou sempre, é cobrada, tá bem? Eu agradeço, então, aí a tua participação hoje. Até uma próxima. Tchau, tchau.